Olá, eu sou o Naê, sou estudante de folclore, artista, praticante de bruxaria. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é folclore, como a gente consegue definir esse termo que está tão presente na nossa vida, mas que a gente não consegue muito bem saber identificar. E eu começo o vídeo te perguntando o que você acha que é folclore. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram e algumas pessoas falaram que são costumes, que são lendas, que são o espírito daquele local. Mas o que de fato é isso? A gente tem uma mentalidade que joga direto em lendas, em seres, em saci, boto, curupira, caipora. Ou então algumas pessoas vão um pouquinho mais além e falam que folclore também são danças, são comidas, são superstições. Mas a gente tem tudo isso, e como a gente consegue definir em algumas coisas, em algumas características, o que de fato é folclore e o que torna alguma coisa um fato folclórico. Essa palavra, inclusive, folclore, folklore, foi introduzida por William John Thoms. Ele colocou essa palavra em um artigo que ele publicou em uma revista de Londres no dia 22 de agosto de 1846. E é por isso que o dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. Para ele, essa palavra seria the lore of the people, ou seja, o conhecimento do povo, a sabedoria do povo. Folk, então, seria povo, família, nação, e lore, o conhecimento, saber, a sabedoria. Folklore, sabedoria do povo. Ai, mas Naê, folclore é uma coisa distante, né? Folclore tá lá longe, é lá na roça com os meus avós, né? Lá eles que contam, né, história de lobisomem, de curupira. Eu acho que essa modernidade da vida, ela faz o folclore sumindo aos poucos, né? Não, pelo contrário. O folclore é permanente, ele é tão intrínseco ao ser humano que é uma das linguagens que a gente usa para se comunicar com o mundo. A modernidade não vai fazer o folclore deixar de existir, ela vai criar um novo folclore. Ah, eu não tô convencida, né? Porque não tem lenda nova na cena, então. Já que a internet vai criar um novo folclore, o chupacu de Goianinha é folclore? As danças do TikTok é folclore? Eu ainda acho que é coisa de gente antiga que não tá presente no meu cotidiano, não. Tá bom. Se você ainda não se convenceu de que o folclore está presente no seu dia a dia e que é uma linguagem que a gente usa, eu vou usar um trecho desse livro, Folclore do Brasil, do Câmara Cascudo, porque aqui tem um parágrafo incrível sobre isso. Aqui ele fala o seguinte: dar adeus e saudar com a mão agitada, ou tocar levemente o fronte, não tem idade. Uma história ouvida a um indígena do Amazonas está na Nova Guiné. O andar rebolado de nossas donas é um produto de importação. Trouxe o africano banto, que teria da Polinésia, onde se chamam onioi, e é uma técnica de sedução ministrada regularmente. Estirar a língua é um desaforo para os romanos 3 séculos antes de Cristo. Leite de coco veio da Índia. Cuscuz é árabe. A cuíca também. Sarapatel é hindu. A dança que denominamos Moçambique não existe em Moçambique. O gesto feio de dar bananas é europeu. A França, a Itália, Portugal e Espanha conhecem e usam. O cheiro, aquela expressão que a gente usa no Nordeste, vou dar um cheiro para você. O cheiro, carícia olfativa que damos nas crianças, é chinês. Como também é chinês o papagaio de papel e os fogos indispensáveis nas nossas festas. E eu ainda vou um pouco além. A forma que a gente bate palma para concordar com alguma coisa é de séculos atrás e a gente faz o mesmo gesto. A forma como você chega nas casas dos seus avós e pede benção. A forma como a sua tia prepara a feijoada. A forma como a gente bate 3 vezes na madeira para espantar o azar. A forma como você reconhece o som do carrinho de algodão doce, estando em qualquer lugar no Brasil, ou do carro da pamonha, porque é sempre a mesma sonoridade, é sempre a mesma música. Ou a forma, por exemplo, que a sua mãe coloca a vassoura atrás da porta para espantar a visita. A forma como você desvira o chinelo, porque senão a mãe vai morrer. Tudo isso é folclore. E tem uma lista gigantesca, eu poderia ficar aqui eternamente falando sobre isso. Mas você compreende o quanto essa linguagem está tão presente no nosso dia a dia e a gente acaba nem percebendo? O folclore, então, se estende pela via popular. Tudo que é folclore é popular, é do povo. Mas nem tudo que é popular é folclore. Então, como que a gente consegue distinguir uma coisa que é folclore ou não?
Como a gente consegue caracterizar o folclore? A Sociedade Brasileira de Folclore colocou então 4 características principais de algo que é um motivo folclórico, que ajudam a gente a entender se algo é folclórico ou não. Essas 4 coisas são: 1. Precisa ser antigo na memória do povo. 2. Anônimo em sua autoria. 3. Altamente divulgado. E 4. A persistência na tradição oral. Ou seja, é repassado muitas e muitas vezes oralmente. Você pode perceber, por exemplo, que a gente nunca sabe de onde vem a lenda. A gente, às vezes, consegue localizar de vem de algum povo ou de vem de alguma localidade, mas a pessoa que criou de fato, a gente não tem. E é por esse motivo, por exemplo, que o chupacu de Goianinha não é um folclore ainda, porque ele precisa ser repassado oralmente e ele precisa se perder no anonimato. E por mais que a gente não saiba quem criou essas lendas, quem criou esses costumes, que está tão enraizado no nosso dia a dia, a gente continua reproduzindo, porque essa é a nossa linguagem, essa é a linguagem do ser humano. O folclore, ele acaba sendo uma evocação constante das nossas raízes, que a gente nem percebe. A gente evoca costumes, a gente evoca palavras, dialetos, que são muito antigos e que são repetidos ao longo da história. Isso é muito lindo. E para finalizar, a gente consegue definir o folclore em poucas palavras. Em 1954, o Congresso Internacional de Folclore falou que folclore é todo modo de pensar, agir e sentir de um povo que é transmitido pela tradição. Ou seja, transmitido oralmente, de tradição a tradição, geração a geração, e isso vai se espalhando. E eu espero que essa modernidade, a internet, ajudem a resgatar muito desse folclore, né? Eu vejo que recentemente as pessoas estão compartilhando muito a notícia da Mulher Maravilha ser uma mulher indígena, se eu não me engano, né? Brasileira, e aí tem a questão que apareceu a Caipora, a Boitatá na HQ, tem a série nova do Netflix que tá chegando, inclusive quero comentar aqui. Então eu vejo um constante resgate do nosso folclore, mas ainda muito preso nas questões das lendas, que acaba reforçando várias vezes que folclore só se limita a isso. E não, folclore é o nosso modo de pensar, agir e sentir. Isso é muito mais profundo e é muito mais presente na nossa vida. As referências bibliográficas que eu usei para este vídeo foi o Folclore do Brasil, do Câmara Cascudo, e foi o Manual do Folclore, da Laura Della Monica. Um livrinho muito simples que eu achei no sebo uma vez, e tem umas coisas bem interessantes aqui. E eu não conhecia o trabalho da Laura. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, que lá eu sempre falo de folclore. Tô sempre falando sobre isso o tempo inteiro. E lá também você fica por dentro de quando eu vou postar vídeo novo, de quando eu vou fazer alguma live, que eu também tenho um canal na Twitch, onde eu posso fazer entrevistas, onde eu posso fazer alguns especiais sobre folclore. E é isso. Tem muita coisa nova vindo por aí e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.